Eu sou o Felipe Costa, tem a Daniela Vieira também por aqui. Pois é, boa tarde para você. E hoje não tem Renato Cordeiro, figura presente em todos os dias do Frequência Baiana, porque ele tá mudo. Calil me olhou agora com cara de interrogação. Cadê Renato Cordeiro? Pois é. De Renato Cordeiro. Está com um problema na garganta, nada sério, mas não pode falar, tem que se poupar para voltar com a bela voz na próxima semana, assim a gente espera. 5h04 agora. E o nosso assunto de hoje com nossa entrevistada aqui é violência, agressividade. A gente vai explicar do que a gente vai falar. A onda de violência em São Paulo e outras partes do país vem sendo aí amplamente divulgada, causa medo à população, mas o quanto estamos atentos à violência que nós mesmos criamos, os ditos cidadãos do bem, hein, Felipe Costa? Nesse mesmo mês, entrou em curso a campanha Conte Até 10, encabeçada pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que busca justamente reduzir a incidência de pessoas que matam por impulso. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, 1 em cada 4 homicídios em Salvador aconteceu dessa forma nesse ano, por impulso. Vamos falar sobre isso, agressividades que existem em nós, especialmente nos homens, e aí a gente vai conversar sobre isso, saber se existe controvérsia a respeito desse tema. Agressividade em diferentes formas, com a psiquiatra e psicanalista Miriam Gorender. Seja bem-vinda ao Frequência Baiana, obrigada por aceitar o convite. Obrigada, Daniela, boa noite. Bom, para começar, agressividade, como a gente já falou aí, que a gente vai falar disso em vários temas, a agressividade é uma consequência da testosterona, é coisa de homem, Miriam? Não é não, de jeito nenhum. É coisa de ser humano. Faz parte do que cada um de nós tem dentro, você poderia descrever como um inferno borbulhante. E de onde é que vem isso? Vem daquilo que a gente é feito, da nossa Constituição. Se você olhar, todo ser vivo tem uma tendência agressiva. O que a gente tem que diferenciar é aquilo que é nosso, aquilo que nos constitui, do que a gente faz com isso. Isso já é uma questão muito diferente. E isso não tem a ver somente com a testosterona. A testosterona tem aparentemente uma relação maior com uma tendência à violência, mas eu acho que é muito difícil a gente separar o que é de cultura e o que é de biologia. E a agressividade é um valor do qual muitos se orgulham, especialmente os homens aí, porque a gente estava até conversando antes dessa assimilação com a masculinidade, né? O homem tem que ser agressivo, a gente vive sim numa sociedade bem machista ainda. Existe essa relação de agressividade com a masculinidade? Como é que isso foi construído aí? A questão é realmente da nossa cultura e de uma falta de diferenciação do que é agressão, agressividade, violência. São coisas muito diferentes, né? Você ser, vamos dizer assim, por exemplo, agressivo no trabalho, você agressivamente procurar conseguir alcançar uma determinada meta, é perfeito. Né? Se você não tiver um grau de agressividade, você não consegue. A questão é essa valorização realmente do que é o perder as estribeiras, do que é o agir por impulso, o que é o deixar essa tendência à violência emergir sem um freio. E no caso de pessoas assim, o que pode ser feito para que elas encontrem um controle, consigam controlar esses impulsos? Olha, tem pessoas que precisam de tratamento especializado. Você tem pessoas, por exemplo, que tem o que a gente chama transtorno de personalidade borderline, ou que são o que a gente chama personalidade explosiva, que tem uma dificuldade muito grande, e essas pessoas realmente precisam de uma ajuda. Mas a gente tem uma outra questão que não é de doença, que é uma questão social, e que depende muito mais do que simplesmente daquela pessoa que comete o ato impulsivo, depende daquelas que estão em volta e que implicitamente ou tacitamente aprovam o que está acontecendo. O mecanismo do bullying é esse, né? A gente consegue controlar melhor o bullying, não é agindo em cima simplesmente daquela pessoa, daquele aluno, ou perpetrador ou da vítima, mas na comunidade dos alunos. Na hora em que a comunidade deixa de tacitamente aprovar ou se omitir, a coisa acaba. Como a gente sabe, está rolando uma campanha chamada Conte Até 10, que busca justamente evitar que as pessoas cometam atos de violência por impulso
E aí a gente foi conversar com o Júnior Cigano para saber onde está a agressividade que o lutador exibe no ringue quando está fora dele. Eu sempre fui uma pessoa muito tranquila na minha vida, entendeu? Não é porque eu sou lutador que eu tenho que ser um cara violento ou alguma coisa do tipo, querer usar o que eu sei em alguém. Na verdade é o meu trabalho, entendeu? Eu uso as técnicas que eu aprendo e as coisas que tem no esporte, né, para poder conquistar grandes lugares aí no mundo do MMA, que é o meu esporte. E fazer parte dessa campanha, para mim, foi muito gratificante. Quando eu recebi o convite, eu aceitei na mesma hora, entendeu, para poder fazer parte, porque eu quero estar envolvido com coisas desse tipo, entendeu, que evitem a violência, que as pessoas tenham mais consciência das coisas. Hoje em dia, principalmente no trânsito, as pessoas estão muito sem paciência e às vezes não vale a pena, entendeu? Então essa campanha trata exatamente disso, entendeu, para você pensar um pouquinho mais antes de tomar uma atitude impensada. Júnior Cigano é um exemplo. A gente falava agora há pouco de Anderson Silva, que é outro exemplo de tranquilidade, né? Fantástico. Uma figura completamente oposta à imagem de lutador, do lutador, porque é realmente um esporte agressivo. Comenta um pouquinho, Miriam. Não vou ficar aqui falando, já que você pode falar muito mais. Porque a gente estava conversando que é uma coisa muito diferente você ser alguém agressivo e você ser um lutador. No caso, você vê que tanto o Cigano quanto o Anderson, eles mantêm a cabeça fria. Eles não se deixam levar, eles usam a agressividade com um objetivo, que é a melhor forma que se tem de lidar com a agressividade, é você dar a ela um objetivo e de preferência um objetivo útil, né? Uhum. Mas em algum momento essa orientação, digamos assim, poderia ter se perdido se eles não fossem de repente instruídos a não usar essas técnicas todas para outros fins que não a luta, e a gente, enfim, leva a pensar que pelo fato dele ser uma referência dessa campanha, sugere que a falta de orientação em alguns momentos na vida das pessoas é que pode fazer com que elas confundam de repente alguma intenção agressiva com o ato, né, agressivo. Exato. E aí age no impulso, não faz um esforço, inclusive, de conter esse impulso. Você vê que a gente tem... Eu estava aqui pensando, numerando aqui, né, as principais áreas que a gente tem na nossa sociedade em que a gente tem um problema grave de violência e agressividade, porque não é só no trânsito. Você tem o trânsito, você tem o trabalho, que é uma coisa gravíssima, você tem as relações, essa questão, por exemplo, do abuso contra a mulher, e você tem a questão da violência nas escolas, que está precisando ser muito mais falada, porque as crianças aprendem. Como é que você chega a ser alguém que mata um outro ser humano por questão de uma fechada no trânsito? Aprendeu. Uma campanha como essa, como a Conte Até 10, surte efeito? Tem alguma repercussão no imaginário mesmo da sociedade? Olha, eu não sei até onde, né? Eu espero que sim. Eu acho que só pode ser benéfica. Eu acho que não é suficiente, mas é um começo. Especialmente sendo veiculada por uma pessoa que tem um peso como o Cigano, né? Que é um ídolo, uma pessoa admirada. Eu acho que foi uma coisa muito legal da parte dele. Mas eu acho que junto a ele tem que ter outras pessoas, tem que ter órgãos do governo, tem que ter toda uma rede para mudar essa cultura que a gente tem. Você falou das crianças que elas aprendem, né, e acabam repetindo muitas coisas que a gente vê acontecendo hoje em diversos ambientes da sociedade. O fato delas serem criadas, aí a gente entra num assunto bem polêmico, muita gente discute isso, a palmada, né, educar a criança batendo quando ela faz alguma coisa errada, isso pode ser um princípio, para entrar já nessa polêmica também, pode ser um princípio de um comportamento agressivo que a criança vai trazer em algum momento da vida? Pode. Especialmente se for uma coisa usada de uma forma frequente, sem um objetivo, né?
assim, tem famílias que colocam castigo físico, tem culturas que colocam castigo físico como alguma coisa normal. Isso está deixando de acontecer. Eu acho que não é necessário. Deixar de acontecer não é necessário? Não, eu estou dizendo, é algo que está deixando de acontecer. Esse achar que é normal bater em criança. Não precisa. Eu me lembro que meu pai falava de brincadeira que o bumbum da criança já é feito no formato da concha da mão. Só que eu não me recordo de ele jamais levantar essa mão. Né? Assim como meus filhos também foram criados sem terem apanhado. Em contrapartida, tem muita gente adepta daquele ditado, né? Não sei porque eu tô batendo, eu não sei porque eu tô batendo, mas você sabe porque tá apanhando. Né? E usa mesmo, como você falou, de forma meio descompensada. Qualquer coisa é motivo para que a criança apanhe. Porque aí não é um recurso educativo, é uma forma de abuso praticada pelo adulto que está aí simplesmente usando a criança como uma forma de descarregar o seu impulso agressivo. Agora a gente tem um prazer nisso. A gente sempre culpa a sociedade, a nossa cultura, por essa violência generalizada, por essa agressividade aí permeando boa parte da sociedade. Mas existe alguma possibilidade, vocês que estudam o comportamento humano, a natureza humana, disso vir geneticamente, da pessoa já vir predisposta a praticar violência, a ser agressiva? Existe alguma explicação genética nisso aí ou é realmente algo cultural, comportamental que está diretamente relacionado com a sociedade em que a gente vive? Rapaz, essa é uma complicação, difícil, né? Viu? Difícil essa, né? Essa é difícil, porque a gente não sabe. Inclusive, qualquer tentativa de estudo, por exemplo, se o cérebro do psicopata é diferente do cérebro de pessoas não psicopatas, né, você acaba tendo, um tempo atrás teve no Rio Grande do Sul uma proposta de estudo dessas. O que teve de protesto no país inteiro foi impressionante. Eu acho que é muito difícil mesmo a gente pensar. O psicopata, por exemplo, até onde eu saiba, não existe nenhuma evidência de que haja algo genético vinculado. Eu ainda não vi nada que me convencesse nesse sentido. Mas eu também nunca vi nada que provasse que se você criar uma criança de uma determinada forma, você vai ter um psicopata. Não tem receita. A gente realmente sabe muito pouco ainda a respeito de como que isso se desenvolve. Falando um pouquinho ainda sobre a educação, já que a gente não pode confiar nisso, a gente não pode se apegar às características genéticas e acreditar, sim, que a formação agressiva ou não é social, né, digamos assim. Existe alguma... Você recomendaria aos pais algum limite para começar a educar os filhos através desses castigos físicos? Até que ponto a criança começa a entender que ela tem que apanhar, que ela está apanhando porque ela fez a coisa errada? Quando é que isso funciona na cabeça dela? Dificilmente. Eu não sou partidária de castigo físico de forma alguma, né? Então eu não vou dizer que faça funciona. ou não faça, né? Isso. Porque eu acho errado. A questão de como você educar, eu acho que não tem como você educar sem algum tipo de restrição, de punição, de limite. Isso é fundamental. Eu só acho que você não precisa de que essa punição seja física. Mas até o próprio castigo, quando é que ele começa a ser compreendido pela criança? Em que fase da vida? Ele começa a ser compreendido, na verdade, bastante cedo. Com 2, 3 anos, a criança entende, desde que lhe seja dito de forma clara e tranquila. E que, assim, por exemplo, eu vou falar quando seu pai chegar. Não, peraí. Você sabia que não era para pegar no pote de biscoito. Pegou no pote de biscoito, né? Vai ficar sem sobremesa. Acabou. Começar a trabalhar com essa compensação. Um programa que mostra isso de uma forma muito legal é aquele Super Nani. No cantinho da disciplina. É uma coisa meio comportamental, mas eu acho que funciona, eu diria, para uma melhor educação dos pais. Não vou dizer para uma melhor educação das crianças, não. Porque na maioria dos casos que você olhar ali no Super Nani, quem precisa ser educado são os pais.